Olá, gente, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a sabedoria aqui na nossa escola de inteligência espiritual. E nesse dia, nós vamos continuar falando a respeito de fé e sabedoria, né? Ontem nós tratamos a respeito da importância, né, de você alcançar a sabedoria, nunca desprezando a fé, mas sabendo que a sabedoria pode evitar muitas confusões na nossa vida, né? E sendo evitadas, vão fazer com que a nossa fé seja usada com inteligência, né? Mas hoje eu quero continuar falando sobre isso. Quero já deixar uma frase aqui para você, uma frase muito especial, uma frase muito interessante. Ouça essa frase, ó. Somente uma crise, muitas vezes pode provocar na nossa vida a excelência, né? Então vamos, mesmo no meio da crise, mesmo no meio dos problemas, confiar que esta crise pode ser um instrumento pelo qual Deus irá estabelecer na tua vida a excelência, tá certo? Então, vamos juntos mais essa aula, né? Não se esqueça, tenha sempre lápis, caneta e papel na mão para você anotar as dicas que eu dou aqui na nossa escola de inteligência espiritual. Mas antes disso, se você está aqui pela primeira vez no meu canal, eu quero te convidar a você se inscrever aqui, fazer parte dos inscritos aqui do nosso canal, receber pílulas de excelência espiritual, receber dicas de sabedoria e ativação espiritual na tua vida, tá? Então, faça o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte dos inscritos. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você receber as notificações dos nossos novos vídeos, das nossas novas postagens e lives, né? E não se esqueça também de deixar o teu like, porque o teu like é muito importante. E no final desse vídeo, se você gostar, compartilha com mais pessoas, assim distribuindo sabedoria, inteligência espiritual para muita gente. Isso vai fazer muita diferença na tua vida, eu tenho certeza, e na vida de outras pessoas. Vamos criar uma rede de sabedoria e de inteligência espiritual ao nosso redor, porque isso vai nos favorecer e vai nos levar à vitória, tá certo? Mas eu quero falar hoje com você, vamos juntos, agora vamos já entrar no assunto, vamos perceber o seguinte, que a inteligência de Davi, Davi que era o homem segundo o coração de Deus, fez Davi conquistar muita terra, fez Davi conquistar muitos reinos e estabelecer grandes riquezas, grandes riquezas. Mas no momento que Deus precisava construir, né, o seu templo, Deus escolheu o sábio Salomão, porque a sabedoria que existia na vida de Salomão evitou com que Salomão tivesse que viver guerras, conflitos. A sabedoria fez ele andar por caminhos aonde não foi preciso ele viver guerras e conflitos. E é isso que eu quero falar com você hoje a respeito de como a sabedoria na vida de uma pessoa vai levar essa pessoa por caminhos mais tranquilos e que farão com que nós possamos desfrutar dos benefícios de ter a bênção de Deus na nossa vida. Você pode ter milhões de pessoas inteligentes ao teu redor, mas se você tiver apenas um sábio perto de você, e se você valorizar este sábio perto de você, esse sábio poderá te levar por caminhos muito mais tranquilos e te levar a vitórias mais suaves, né? Então, vamos trabalhar em cima disso hoje, vamos entender bem isso, vamos entender bem este processo. Você sabe que a inteligência, ela vai sempre encontrar um limite. Sempre vai haver um limite para a inteligência, né? Por mais inteligente que você seja, ou por mais pessoas inteligentes que você possa ter ao teu redor, sempre vai haver um limite para essa inteligência, né? Já a sabedoria, ela vai te fazer ultrapassar. E daí você vai ultrapassar esses limites. E daí você vai entender algumas coisas que Jesus falou, porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, a fé, ela vai ser sempre trabalhada através da sabedoria. Nem sempre, né? Nem sempre o que é inteligente, o que é inteligente é sábio. Você vê, por exemplo, olha só que coisa interessante. Pedro chega para Jesus e fala o seguinte para Jesus. Jesus conversando, falando a respeito do caminho pelo qual ele iria
percorrer, Jesus chega a um ponto que ele fala para Pedro o seguinte, ele diz assim, ó, eu vou precisar ir até determinada cidade. Pedro chega e diz para Jesus assim, Jesus, não é inteligente ir para lá, porque se o senhor já esteve lá, inclusive nós estivemos lá há pouco tempo atrás e fomos quase mortos lá. E o senhor quer voltar para lá? Jesus tem a pena de ti e vai para outro lugar. Não tome esse caminho. Isso que Pedro disse para Jesus era inteligente. O inteligente sempre ele vai olhar as coisas de uma forma natural. A inteligência, ela trabalha muito pelo natural. Na verdade, a inteligência tem dificuldade de trabalhar no sobrenatural e de trabalhar pela fé. Então, quando Pedro, ele olha para aquela situação, ele ouve aquilo e ele se lembra, ele traz a lembrança dele o que já tinha acontecido, Pedro dá um conselho para Jesus, né? Ele ousa dar um conselho para Jesus e diz para Jesus: Jesus, não faça isso, porque isso vai trazer problema. E se você olhar pela ótica humana, Pedro tinha toda a razão. Muitas vezes, se você olhar para algumas situações, para algumas coisas que estarão acontecendo ao teu redor, e se você olhar pela ótica humana, pela ótica da inteligência humana, você vai chegar à conclusão de que você não deveria estar andando naquele caminho o qual você está andando, e muitas vezes foi Deus que te colocou naquele caminho. Porque Deus sempre vai nos colocar por caminhos que vão exigir de nós andar por fé. Deus quer desenvolver em nós a fé, e Ele sabe que desenvolvendo em nós a fé, nós vamos andar sobre o impossível. Nós vamos vencer o impossível e vamos alcançar o seu propósito. O propósito de Deus jamais será alcançado simplesmente por condições naturais. O propósito de Deus será alcançado por nós quando nós andarmos nos caminhos da fé, no caminho da fé, no caminho do sobrenatural. O propósito de Deus está no caminho sobrenatural. Então ele precisa desenvolver a nossa fé e nos fazer andar em caminhos da fé, em caminhos sobrenaturais. Então, vai ser muito difícil, será quase impossível, né, você caminhar por caminhos inteligentes. Então, você vai exigir de você uma mentalidade de fé, uma mentalidade sobrenatural. E essa mentalidade sobrenatural, muitas vezes, vai contrariar a razão, a lógica humana e a inteligência humana. É o que aconteceu naquele momento. Pedro, ele chega e diz para Jesus, ele diz para Jesus, Jesus, você não está sendo inteligente tomando essa decisão. Por quê? Porque a inteligência de Pedro trabalhou através das memórias de Pedro e trouxe a lembrança dele, o que tinha acontecido anteriormente, e colocou nele, né, já uma previsão, vamos dizer assim, ele já previa pelo lado da sua inteligência, da sua capacidade humana, ele já previa algo ruim ali na frente, e isso era inteligente. Porém, Jesus chega para Pedro, repreende Pedro, e inclusive repreende Pedro, repreendendo assim algo espiritual que estava por trás daquilo, algo maligno que estava por trás daquilo, dizendo para Pedro, você não entende a mente de Deus, porque a tua mente está sendo guiada por Satanás. Então, o que Jesus estava dizendo? Que a forma de Pedro inteligente de pensar estava contrariando a lógica espiritual e a sabedoria de Deus. E muitas vezes a nossa inteligência vai tentar impedir a sabedoria de Deus de agir. Então nós precisamos aprender a andar na sabedoria. Então, muitas vezes, você poderá ter centenas de pessoas inteligentes ao teu redor para resolver problemas, porque a inteligência resolve problemas. A inteligência nos faz ter capacidade de resolver coisas que se apresentam ao longo do nosso caminho, que são problemas. E é importante ter inteligência, pessoas inteligentes perto da gente, ou sermos inteligentes em certas situações. Mas, se você tiver perto de você pelo menos um sábio, e se você der ouvidos a esse sábio, ou você adquirir essa sabedoria, por isso que Paulo diz assim, ó, se você encontrar alguém sábio que quer te ensinar, que quer te ajudar, compra essa sabedoria. Vende tudo que tem e compra essa sabedoria. Por quê? Porque Paulo sabia que a sabedoria ela vai nos fazer andar por caminhos que a inteligência não é capaz de nos levar. E a sabedoria vai impedir problemas ao longo
da nossa trajetória. Então, eu quero te dar uma dica hoje. E a minha dica é o seguinte: a voz que você precisa ouvir para o futuro é a voz da sabedoria. Porque a voz da sabedoria, ela planta algo que você vai colher ali no teu futuro. Então, procure trazer para próximo de você, pra perto de você, a sabedoria, adquira a sabedoria. E como é que você vai adquirir a sabedoria? Através dos princípios milenares que estão na palavra de Deus, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente de sabedoria na nossa vida para nos trazer futuros abençoados, um futuro abençoado, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Que um exército de fracos liderados por um forte vai vencer, com certeza, um exército de fortes liderados por um fraco, né? E essa fraqueza que eu estou falando é a falta de sabedoria, porque muitas vezes o que a gente chama de força não é a força. O que a gente chama de força é a inteligência, é a disposição. Existem pessoas dispostas, existem pessoas que são realmente inteligentes e que são dispostas, mas lhes falta sabedoria. Inclusive, a Bíblia diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhes falta conhecimento. E quando eu ouvi isso, eu disse, mas lhes falta conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento dos princípios milenares que trazem a sabedoria de Deus para a nossa vida. Tá certo? Então, vamos colocar em prática isso hoje, tá? Você pode se cercar de pessoas inteligentes e deve se cercar de pessoas inteligentes, porque haverão problemas que poderão acontecer ao longo do teu caminho que vão exigir inteligência para resolver. Mas procure ter sábios perto de você. Eu sempre busquei ter pessoas sábias perto de mim, porque muitas vezes eu tinha força para realizar, eu tinha a vontade para realizar e eu tinha a inteligência para realizar. Mas muitas vezes me faltava, ao longo da minha trajetória, sabedoria, porque a sabedoria te faz não apenas realizar, mas também desfrutar. E daí, nesse tempo, eu entendi que eu tinha que aproximar pessoas sábias de mim. E muitas vezes essas pessoas sábias eram pessoas que falavam muito pouco, mas quando falavam, aquilo que elas falavam me trazia poder, força para desfrutar daquilo que a minha inteligência estava me trazendo. Tá certo? Então faça isso. Talvez você é uma pessoa muito inteligente, mas está faltando sabedoria no teu caminho. Então, busque a sabedoria. E se você ainda não encontrou a sabedoria, você ainda não conseguiu adquirir isso para você, busque pessoas sábias, ponha perto de você e comece a ouvi-las, a dar crédito a elas e busque nos princípios milenares da palavra de Deus, e certamente eles vão trazer para você sabedoria, para você desfrutar, desfrutar do futuro e daquilo que Deus tem para você, tá certo? Então, a inteligência constrói, a inteligência muitas vezes traz riqueza, mas o que te dá poder de desfrutar das riquezas é a sabedoria. Se você observar, isso que eu estou dizendo é um princípio milenar que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que desfrutar daquilo que Deus colocou na tua vida, das condições que Deus te deu, isso é um dom de Deus. Só pode vir de Deus. Por isso, Salomão, quando ele tem a oportunidade de pedir algo para Deus, quando ele tem a oportunidade de pedir algo para Deus, ele entendeu que ele tendo a sabedoria na vida dele, ele ia ter o poder de desfrutar, ele ia ter o poder de construir, desfrutar, e talvez, né, o sábio muitas vezes é aquele que consegue desfrutar daquilo que ele não precisou se esforçar. Ele não precisou se esforçar para desfrutar, porque a sabedoria fez com que ele alcançasse, com que ele atingisse o propósito e alcançasse aquele recurso sem ao menos ter sofrido, né? Porque eu sempre digo que o sábio, ele aprende a não sofrer, ele não precisa sofrer, porque ele aprende com os erros dos outros, né? Então ele acaba desfrutando muitas vezes sem precisar fazer um esforço sobre-humano para alcançar aquilo. Eu vejo pessoas muito inteligentes, muito trabalhadoras, que trabalham muito, mas que não desfrutam do que conquistam. E por que não desfrutam? Porque lhes falta a sabedoria. Não confunda inteligência, disposição, não confunda isso com sabedoria. Não confunda isso. A sabedoria está escrito na palavra de Deus. Ela constrói uma casa para você morar. Então ela te dá condições de estar protegido, confortável
e desfrutando de tudo o que Deus quer colocar na tua vida e o que Deus trouxe para você. Tá certo? Entenda isso e vamos continuar aprendendo, tá? Amanhã eu quero ter outro encontro de sabedoria com você. Então eu quero te convidar. Se você não está inscrito, se inscrever, ficar comigo aqui no canal, porque sempre às 3 da tarde, de terça a sexta-feira, eu estou aqui no encontro de sabedoria e inteligência espiritual. Eu sou Almir Guedes, eu quero ajudar você, eu posso ajudar você. Então, se permita ser ajudado por nós, porque Deus nos colocou aqui para ajudar você, tá certo? Se inscreva aqui no canal, aciona o sininho das notificações, deixa o teu like, porque o teu like é importante. E agora, terminando essa aula que você anotou, as dicas que eu dei, você anotou as dicas que eu dei, se você não assistiu a outra aula anterior, volta atrás no canal, assiste a aula anterior, vai aprendendo, vamos caminhando junto, vai ser bom demais essa semana, essa série está fantástica e você não pode perder, tá certo? Não se esqueça, no domingo, 7 da noite, eu tenho um encontro com você aqui no canal, que é um culto aqui no canal com você, tá certo? Um forte abraço para você, eu vou ficando por aqui e até o próximo encontro, se Deus quiser. E não se esqueça, quem é inteligente, vem com a gente.